Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós começamos com o exercício do Eu Cidadão. Ainda estamos falando sobre imigrantes, mão de obra imigrante e a importância para a formação do nosso país. Esse exercício pede que você leia as fotografias e identifique os serviços oferecidos para os imigrantes instalados nas hospedarias. Nas linhas a seguir, você pode escrever os nomes desses espaços e, portanto, suas funções, não é mesmo? Você vê aí imigrantes em um refeitório, numa fotografia que está no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, e em um dormitório comunitário de imigrantes que está no mesmo museu. O que nós podemos escrever, então, gente, para descrever, né, para caracterizar essa imagem? É um refeitório e nós podemos dizer, então, que sua função era o lugar onde os imigrantes faziam suas refeições. A segunda imagem, dormitório comunitário, sua função era o lugar onde os imigrantes dormiam temporariamente. Tudo bem? O número 2 pede que, com a ajuda de um adulto, você faça uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil. Qual é a diferença entre esses espaços e as hospedarias para imigrantes do passado? Gente, essa pesquisa é pessoal, mas eu já acredito que você vai poder observar que atualmente os abrigos ou acampamentos são espaços emergenciais, temporários. Normalmente são construídos pequenos dormitórios para receber um grupo de pessoas bem pequeno, né? Podendo abrigar até mesmo uma família. Hoje, a logística de tudo isso é muito diferente dessa época, né? Vocês percebem que a extensão desse lugar é imensa, né? E hoje em dia nós não temos mais esse fluxo tão grande de imigrantes chegando ao nosso país, né? Como naquela época. Esse exercício de interpretação, gente, pede que você leia essa imagem de uma obra da Tarsila do Amaral, que foi feita após uma viagem dela de trem do Rio a Minas, né? E nessa pintura estão representados o cenário rural e o cenário urbano. Que elementos você acha que caracterizam o espaço urbano nessa figura? É uma resposta pessoal, gente, depende da sua interpretação. Mas eu acredito que você vai conseguir observar as pontes de ferro, a rede elétrica, as torres e as construções. Tudo bem? Até mesmo os meios de transporte, né? Como você preferir ali comentar. Tudo bem? Inspirado nessa obra tão bonita, tão incrível, você vai criar a sua própria obra, desenhando os meios de transporte da cidade onde você mora. Tudo bem? Seja bem criativo, use várias cores e você pode utilizar bastante do estilo aqui, né? Parecido com o da Tarsila do Amaral. Por fim, gente, nós temos esse exercício do Eu Historiador, onde você vai ver essa imagem de uma escultura que foi criada pelo João Turim, que é um artista paranaense, né? Foi um artista paranaense. Essa obra foi encomendada para celebrar o aniversário de 50 anos da Estrada de Ferro, que interliga a capital, Curitiba, até o porto de Paranaguá. João Turim foi um escultor brasileiro que era filho de imigrantes italianos. Ele nasceu em 1878, portanto ele tinha 10 anos quando a estrada de ferro ligando Curitiba a Paranaguá foi construída. A linha férrea passava, né, próxima à cidade de onde ele morava. Pensando nisso, gente, se a obra O Último Túnel foi criada em 1935 como uma homenagem ao 50º aniversário da construção dessa ferrovia de Curitiba até Paranaguá, em que ano essa ferrovia foi construída? Matemática!
Isso mesmo, 1885. Tudo bem? Outra parte do exercício pede que nós numeremos elementos indicados na obra dele conforme essa legenda. Nós temos os seguintes elementos: trabalhador simbolizando a mão de obra imigrante, segurando uma pá, seu instrumento de trabalho. Roda da engenharia, simbolizando a tecnologia inovadora da construção da ferrovia. Mulher segurando uma foice, representando trabalhadores que morreram durante a arriscada construção dessa ferrovia. Um elemento que dá nome à obra, né? Lembrando que a obra se chama O Último Túnel. E ramos de folhas simbolizando o triunfo da obra concluída. Okay? Então, você pode ver todos esses elementos numerados aqui. Aqui está o trabalhador, simbolizando a mão de obra imigrante, segurando a pá. Aqui nós temos a roda da engenharia, simbolizando a tecnologia inovadora de construção da ferrovia. Aqui nós temos uma mulher segurando uma foice, representando os trabalhadores que morreram durante a construção dessa ferrovia, né? Infelizmente. O túnel em si, aqui no meio da obra, né? E ainda ramos de folhas representando o triunfo dessa obra concluída. Tudo bem? Nós continuaremos falando sobre a mão de obra imigrante nos nossos próximos vídeos, gente. Até lá!